Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro neste momento em que pessoas como você e eu, por mais que a gente não esteja percebendo, nós estamos dando uma contribuição muito importante para enfrentar, para barrar uma onda de retrocesso civilizatório que está acontecendo em várias partes do mundo, principalmente a partir dos Estados Unidos da América e com reflexos muito diretos aqui na nossa realidade. A insanidade que está sendo exportada é um negócio impressionante. Ontem eu conversei aqui com vocês sobre os desdobramentos dessas insanidades. E um vídeo que eu postei aqui no nosso portal do José, é impressionante como é que ele repercutiu. Vários outros canais estão fazendo uma repercussão desse material que eu coloquei aqui para vocês. E tem a ver com a ideia dessa gente de uma sociedade machista, patriarcal, repleta de testosterona, e isso aí vem com preconceitos, vem com autoritarismo, discriminação, a coisa descamba para racismo, xenofobia, todo tipo de preconceito. E a gente pode ver as contradições, porque tem gente que defende algumas posições, alguns princípios, vamos dizer assim, mas quando a lupa é colocada sobre algumas dessas criaturas, dúvidas muito importantes surgem. Do que eu estou falando? Vamos pegar essa fala aqui do Nicolas Ferreira, num evento que teve aqui, desses aí de anistia que essa gente quer fazer. Né? E ele levanta a questão aqui que ultrapassa o debate político. Ele fala aqui de que os homens têm que ter virilidade na política, tem que ter testosterona. Vamos lembrar aqui, o áudio dá uma picotada, mas é original, tá? O áudio ruim. Vamos lá. Silas Malafaia, este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. E eu tenho certeza que é o que esses dois homens representam. Muito obrigado por todo o apoio. Falou do Silas Malafaia. Silas Malafaia, de vez em quando a testosterona dá uma falhada, que ele dá uma desafinada, né? E o Bolsonaro? O Bolsonaro, olha, a testosterona aí tem que ser examinada, viu, o senhor Nicolas? Porque se isso tem a ver com coragem, eu acho que não, né? Mas, enfim. E aí é o seguinte, o que viralizou? Essa fala do deputado aqui, que parece que está com déficit de testosterona, né? Acompanha aqui, se você não viu. Vamos lá. Socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! Eu vou cortar por aqui, porque o desfrangalhamento da criatura continua, né? Então, são as coisas que essa gente fica expondo como uma referência, como se, para se ter um raciocínio, se ter firmeza, se ter coragem, se ter bom senso, se ter princípios, e é necessário que você tenha uma carga de testosterona muito alta, né? É uma coisa tão primitiva, enfim. Talvez há alguns animais que tenham uma taxa de testosterona muito elevada. E aí, enfim, vamos colocar o quê? Seres irracionais para comandar alguma coisa? Enfim. O Dudu Bananinha, ele continua na sua saga. A saga criminosa que vai gerar consequências para ele. Ele começou nas bravatas, mas a coisa está subindo de tom. De fato, ele não vai conseguir voltar para o Brasil. Porque os crimes estão ficando materializados na medida que se alguma atitude formal do governo americano seja implementada contra um ministro da Suprema Corte do nosso país, olha, vai ficar caracterizada uma ação dele voltada à obstrução de justiça, que está prevista na Lei 12.850, que dá uma pena de 3 a 8 anos. Isso só para começar, sem falar no ORCRIM, sem falar na possível associação dele com esses criminosos todos que vão para a cadeia. E é impressionante que a CNN fica dando espaço a esse criminoso para dizer coisas como essa aqui. Vamos lá. O governo brasileiro vai perder seu tempo. Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil são violações de direitos humanos. Há muito, né, essas notícias circulam pelo mundo. O Alexandre de Moraes ele tem colecionado os inimigos internacionais. O Alexandre de Moraes está colecionando inimigo internacional. Aí vem esse hipócrita, esse bandido,
Me desculpe aqui, tá, gente? É domingo, é chato a gente falar isso. Tem um salafrário, sem caráter, que andava com a camisa expondo a imagem de um torturador, né? Um torturador reconhecido, um torturador identificado. E aí vem a criatura falar em direitos humanos. É uma pilantragem muito grande, né? Agora, a coisa está crescendo de escala, porque o que acontece com o criminoso é isso. O criminoso cercado e sabe que vai ter uma sanção muito grande, muitas vezes ele vai até o final e acaba sendo até morto, né? Em muitos casos. Algumas figuras estão mais ou menos nesse desespero, já não tem como voltar para trás e mais nada. Os crimes que eles começaram a cometer lá atrás, eles acharam que ia ter um sucesso. Como fracassou, agora eles estão encalacrados. Eu mandei esse vídeo aqui lá para a assessoria de comunicação da PGR. Vamos ver se alguma coisa surge, né? Mas o que eu estou falando? Porque eles ameaçam agora os parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E da PGR e de outros funcionários públicos também, né? Acompanha esse trecho aqui. Paulo Figueiredo aí atrás do Alexandre. Não tem nada contra a instituição. Mas como eu tenho dito aqui nos programas, às vezes o único jeito de pegar o bandido da Birmânia é queimando a floresta inteira. O bandido da Birmânia. Olha só, gente. Em nenhum lugar do mundo, um ataque a um magistrado que está cuidando de uma ação penal representa um ataque apenas ao magistrado. Em todo lugar do mundo, alguém que é perseguido, alguém que é atacado, alguém que tem a sua integridade física ameaçada, por estar cuidando de um processo, o ataque, portanto, não é uma questão, a questão pessoal. É como essa gente está querendo transformar a coisa de um faroeste, né? Como se o ministro Alexandre de Moraes ele fosse o xerife dele mesmo, e não o representante de um poder da República do nosso país. Olha, eles vão quebrar a cara de uma maneira muito intensa em algum momento. A fila vai começar a ser puxada aqui pela figura do Energive, né? Mas aí segue a figura aqui falando de familiares. E se eu tiver que queimar a floresta inteira, no que depender de mim, eu vou queimar. E não vai parar em vocês. Vai se estender, certamente, também às suas famílias. Não, mas, Paulo Figueiredo, você falou no passado que não tinha interesse em sancionar nenhum dos familiares. É verdade. Eu mantenho isso. Mas naquela época eu deixei claro que havia uma exceção. Aí é o seguinte, né? Qual é a exceção para se perseguir famílias, né, gente? Hoje eu vi uma notícia, falando em perseguir família, que impressiona como é que nós temos uma cumplicidade da mídia ocidental com o maior genocida em ação no planeta, que eu sou Benjamin Netanyahu. Se você der uma procurada, eu vou abordar isso mais tarde, né? Agora ainda estamos no começo de domingo, é chato a gente lembrar disso, mas aconteceu um negócio surreal. Um casal de médicos lá em Gaza estava trabalhando no hospital e eles tinham, né, 10 filhos, casal de médicos, os filhos na sua residência no local lá em Gaza. E a casa foi bombardeada pelo exército de Israel. E morreram 9 dos 10 filhos desse casal de médicos, gente. É uma coisa inacreditável. Os médicos receberam os filhos já em estado deplorável no hospital, com queimaduras muito graves. Como é que isso não é uma coisa escandalosa mundial? Como é que isso não deveria ser, sim, o último ato para chamar a atenção do planeta, para recriminar esse assassino, esse genocida, Benjamin Netanyahu, e todas as pessoas que fazem vistas grossas ao que está acontecendo lá em Israel, né? O nosso papo aqui, como é um papo sempre um ambiente de humanismo, a gente não pode, em função das nossas pautas domésticas, não enxergar aquilo que está acontecendo no mundo, né? Tem um pensamento atribuído a Martin Luther King que ele diz o seguinte, que uma injustiça, uma violência praticada contra alguém em qualquer parte do mundo é uma violência, um ataque a todo mundo, a todos nós. A gente, enquanto seres humanos, a gente não pode achar isso aceitável, né? Sob argumento algum. Isso está dentro desse contexto aqui, né? Eu comentei no nosso clube de membros esse livro aqui chamado América Iliberal, de um historiador americano chamado Stephen Hahn. É impressionante, gente, porque nos Estados Unidos tem traduções aqui em português. Vou até colocar essa tradução para vocês no primeiro comentário aqui do nosso
portal para quem gosta de ler, enfim, e de se interessar sobre esses assuntos. O texto é do Julian Zeliger, que é professor lá em Princeton, nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo chamado O Iliberalismo no Núcleo da América. O que ele está dizendo, gente? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Não tem nada a ver com o liberalismo, é o iliberalismo, é o antiliberalismo. É uma coisa que já veio presente na história dos Estados Unidos e em várias partes do mundo também, que carrega o pior do pensamento humano sempre sob as vestes que está sendo o liberal. É o liberal que tem preconceito, é o liberal xenófobo, é o liberal racista, machista e com todos os istas. É o que discrimina, é o que escraviza, é o que trata as outras pessoas como servos, pessoas empregados sem nenhum direito e por aí vai. Então, um artigo muito interessante que mostra o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde é muito importante a gente ter essa atenção, porque a Suprema Corte nos Estados Unidos decidiu que Trump tem imunidade presidencial ilimitada. Eu comentei isso com vocês aqui. O próprio presidente da Suprema Corte norte-americana ele falou, não, o presidente dos Estados Unidos, em qualquer ato que ele realizar no exercício do poder, não sendo uma coisa pessoal, ele está liberado. O que isso acarretou? Eles já estão percebendo, o próprio ministro da Suprema Corte, depois das primeiras medidas de Trump, ele percebeu que soltou o monstro. Estado de Direito está em perigo, diz o presidente da Suprema Corte. Falando em Georgetown, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, denunciou as críticas ad hominem ao juiz, porque os juízes começaram a ser perseguidos lá pelo Trump. O que acontece é o seguinte, como a Suprema Corte, olha só a gravidade da coisa, como a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, decidiu que Trump ele é inimputável criminalmente por qualquer ato que ele exerça na função presidencial, ele pode, inclusive, desrespeitar as leis. E é o que ele está fazendo. Porque desrespeitar as leis é crime, ou são crimes, né? Os vários desrespeitos. Mas ele está inimputável. Então ele ficou ilimitado. E o governo dele, que age sob o comando dele, também fica imune contra qualquer tipo de ilegalidade e arbitrariedade sob o comando dele. Então, esse tipo de mentalidade é que está sendo exportada pela extrema-direita em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Esse iliberalismo ele tem a ver com uma coisa que você já deve ter ouvido falar, que é o movimento QAnon, né? Que levou bolsonaristas a se encontrarem com esses extremistas, esses iliberais nos Estados Unidos. Esse que ameaçou o Supremo, o Paulo Figueiredo, o Dudu Bananinha, o defensor de direitos humanos dos torturadores, né? É que ele defende, né? E eles se encontraram com essa deputada aqui, que é uma deputada, chama Marjorie Taylor, que é extremista, que quis inclusive separar os Estados Unidos, dividir os Estados Unidos em discriminando os estados que não fossem republicanos, que tem que ter uma cisânia. E em reportagens e matérias, recentemente ela mandou uma jornalista que fez a pergunta para ela sobre a questão local nos Estados Unidos, por que você não volta para o seu país? Então, esse é o discurso dessa gente. Está fazendo com que o governo brasileiro está vendo que os sonhos de brasileiros estão sendo destroçados lá em Harvard, muitos brasileiros vão ter que voltar, gente do mundo inteiro. O Brasil está criando um programa para atrair esses cientistas que estão sendo atacados lá pelos Estados Unidos, por Trump. A China já abriu um programa e a Europa também abriu um programa para trazer esses cientistas todos para os seus países. Então vocês percebam só como é que essa gente da extrema-direita, esse bolsonarismo atrelado com Milei e outras coisas mais, como essa gente quer fazer um retrocesso na humanidade. Então, na medida que a gente conversa aqui, a gente vai criando esses alertas, né? Para levantar sua reflexão, para você estar conversando com uma pessoa, você dá uma pesquisada, a gente joga aqui alguns elementos, você mergulha, né? Então é isso, ó. Mais tarde eu volto aqui, a gente vai comentar os assuntos desse domingão aqui, tá legal, gente? Um grande abraço, tenha um ótimo domingo e vamos seguir em frente nas nossas lutas, né? Tchau!